Um bom anoitecer, amados irmãos da Kehilah do Mashiach. A Shalom de Alcha esteja com cada um de vós. Bem-vindo mais uma vez a esse momento de comunhão através dessa Kehilah. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Alcha Mashiach. Paz de Alcha, querida irmã Eli. Que o Eterno abençoe a tua vida, a tua casa. Paz de Alcha, querida irmã Aline Dias. Todos sejam bem-vindos nesse momento de Kehilah, irmão João Fernandes. E a todos os irmãos que vêm chegando, a irmã Iranilda e toda a sua casa, a irmã Alma Valéria, paz de Alcha, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Um beijo aí para a família Johnny. A todos que estão nessa sala bonita aí reunida. Forte abraço, irmão Jordão, jovem Johnny, a irmã Jo. A todos os amados irmãos, irmão Fábio, nosso irmão Luiz, a todos os amados irmãos, irmão Dito, paz de Alcha, querido irmão Tiago, a paz de Alcha, irmão Regis, a paz de Alcha, querida irmã Maria C. Santana, a paz de Alcha, querido irmão Celso, irmão Janailton, nosso cooperador aí, nosso irmão Celso, cooperador, nossa irmã Lourdes Santos, nossa querida irmã Carla Maria, paz de Alcha, meus amados. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que a Shalom de Al esteja sobre as vossas vidas, que todos sejam bem-vindos, em nome de Al, na Kehilah de comunhão. Querida irmã Belônia, a paz de Alcha, querido irmão Jorge Barros, a paz de Alcha, querido irmão Jorjão. Espero que esteja bem contigo e toda a sua casa, meu irmão. Forte abraço aí, um beijo no coração. E todos os irmãos que vêm chegando conosco aí nesse momento, podemos dizer, como salmista, que até aqui o nosso soberano tem nos ajudado, e por isso que estamos aqui mais uma vez para honrar o compromisso na nossa live. Irmão Lorival, a paz de Alcha, querido irmão, obrigado pela sua preocupação, pelas suas orações, que o Eterno abençoe a ti e sua casa, em nome de Alcha. Querida irmã Valéria, Cleiton, a paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda em nome de Alcha. Querida irmã Ione, Eunice Maria de Franca, a paz de Alcha, querida irmã. Irmã Sandra, a paz de Alcha, querida irmã. Todos os amados irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão. Querida irmã Sueli Salvino, a paz de Alcha. Querida irmã Ana Tavares, Portugal em tempo real conosco. Beijo no coração, querida irmã Ana Tavares. Aos irmãos de Moçambique, bem-vindos, amados irmãos. A paz de Alcha, querida irmã Rosângela Oliveira, a paz de Alcha, todos sejam bem-vindos na Kehilah de comunhão. Que o soberano derrame das suas bênçãos, das suas benevolências. E nós estamos aqui com uma mensagem singela, uma mensagem muito simples, que vai trazer edificações para as nossas vidas. Oro para que possamos ser felizes na nossa interpretação, na fala, que o Ruach Kadosh venha falar por cada um de nós. Que o Ruach Kadosh do Pai venha completar a obra e assim iniciar em nossa vida, gradativamente, em nome de Alcha Mashiach. Querida irmã Maria Zenilda, a paz de Alcha, bem-vinda na Kehilah de comunhão. Irmão Paulo do Marde, a paz de Alcha, meu irmão. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Alcha. Então, irmãos, nós vamos já, sem muita delonga, porque o nosso tempo é tão curto, as horas avançam, e quando a gente pensa que não, já está na hora da gente estar se despedindo aqui dos irmãos, nesse período aí de comunhão. Então, temos como titularidade hoje, dessa Kehilah de comunhão, a procura da dracma perdida. A procura da dracma perdida, irmão Roberto, sim, foi isso que o Pai colocou no meu coração. E nós queremos estar aqui com o auxílio indispensável do Ruach Kadosh para estarmos aqui tirando lições nesse breve momento de reflexão das Escrituras. Então, nós vamos, junto com a amada Kehilah do Mashiach, estarmos falando aqui nessa temática que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 8 e verso 10.
Então, o que está escrito lá, irmão Roberto? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, no verso 8 ao verso 10. Eu quero ler com você, em nome de Yahshua Mashiach. Mas antes faremos uma breve oração. Nesse momento, nos curvamos na tua presença, na total dependência do teu Ruach Kadosh e do amor do Mashiach derramado naquele madeiro, Pai. Venha sobre nós agora, nessa melhor hora do dia, onde a tua noiva se reúne num breve momento de reflexão da tua palavra. Que haja libertação, que haja cura, que haja uma metanoia em nossas mentes, que a porta do entendimento possa estar escancarada nesse momento, para que possamos absorver tudo aquilo que podemos aprender através das Sagradas Escrituras. E que a tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada, em nome de Yahshua Mashiach, o que vive e reina para todo sempre, e assim será, enquanto aqui vivermos nessa matéria terrena. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 8, 9 e 10, diz assim, nessa narrativa. Ou ainda qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Yahweh por um pecador que se arrepende. Então esse é o título, é a narrativa, a procura da dracma perdida desta guerrilha de comunhão na noite de hoje, em nome de Yahshua o Mashiach. Então, de acordo, amados irmãos, com os estudiosos da palavra do Eterno, as jovens donzelas recebiam 10 dracmas de seus respectivos pais para usarem de adorno no dia do casamento. As dracmas representavam uma aliança de casamento e era também um sinal de pureza da noiva. Já começamos a aprender dentro desse aspecto, um princípio espiritual. Vou ler mais uma vez para que você entenda e depois eu vou fechar o resto da fala. De acordo com as informações que nós temos, segundo os estudiosos, pesquisadores das Escrituras, né, irmãos? As jovens donzelas recebiam 10 dracmas de seus respectivos pais para usarem de adorno no dia do casamento. As dracmas representavam uma aliança de casamento e era também um sinal de pureza da noiva. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, cuidado para não perder o que o Pai Celestial nos deu, te deu. Não perca os valores do reino, a pureza, a emuná e o seu testemunho. Foi o Pai quem te deu. E tudo o que o Pai nos deu, não tenha dúvida, o maligno quer roubar, não dê de mão beijada aquilo que teve preço de sangue no madeiro. Então, de cara, nós aprendemos aqui que tudo aquilo que o Pai nos deu há um valor espiritual tremendo. A emuná que você exerce hoje foi o Pai que te deu. Porque até emuná, a fé que está sobre a sua vida, quem agregou isso foi o Pai Celestial sobre a sua vida. Na verdade, nós não temos nada. E tudo que apresentamos ter, não tenha dúvida que foi o Pai que assim agregou. Então, essa parábola da dracma perdida é a segunda das 3 parábolas nas quais Yahshua retratou claramente a amorosa preocupação de Yahweh por cada pecador
após a primeira narração sobre um pastor, e vai dizer lá, né, o pastor das ovelhas que larga todas as ovelhas e vai atrás das ovelhas para resgatá-la. Esse pastor nós sabemos que é Iausha. Então ele vai entrar aqui no capítulo 15, no verso 8, 9 e 10, falando dessa dracma. Ele deu um exemplo com a qual as mulheres que o ouviam poderiam prontamente se identificar. Ele falou, vou contar uma história aqui, e aonde Iausha estava havia um aglomerado de pessoas. Vou contar uma história aqui, e talvez com essas histórias que eu vou contar, muitas pessoas vão se identificar. Disse Iausha falando. Então Iausha descreveu uma mulher que perdeu uma de suas 10 moedas de prata, cujo valor correspondia ao salário de um dia. Você sabe que antigamente eles valorizavam muito a remuneração diária de um dia. Todas as pessoas, eles tinham a sua paga mediante aquele dia de trabalho. E a gente encontra esse relato lá no Evangelho de Matitial, no capítulo 20, verso 2. Então essa dracma que ela usava com um adorno na cabeça representava as suas economias e provavelmente parte de seu dote. Então aquilo era algo tremendo na vida de quem a possuía, de quem tinha posse dessa porção. Então, uma perca seria para essa pessoa algo terrível. Contudo, o assunto em questão não era apenas o valor da moeda, mas também o fato de que perder parte do seu dote seria algo muito vergonhoso. Então, tudo aquilo que o Pai agrega em nossas vidas, amados irmãos, tem uma valia. Certa vez, Shaul falou para o jovem Timóteo, não despreze, Timóteo, o dom que há em vós. Foi o Pai que te deu. No livro de Zacarias, lá no capítulo 1, quando começa a narrativa, ele vai dizer lá, quem desprezará o dia das coisas pequenas? Então havia uma preocupação não apenas pelo valor da moeda, mas a responsabilidade que trazia sobre quem estava em posse daquela moeda, porque foi algo herdado por herança, fazia parte do dote. E para quem não sabe o que é dote, dote é uma valia, né, para que você obtesse aquela pessoa em matrimônio. O homem que se interessasse pelaquela mulher, ele teria que não pagar, mas ele teria que oferecer uma recompensa aos seus pais, de acordo com a lei de Marcha. Então, não é dizer que ele estava pagando a mulher, mas ele tinha que agradar a família daquela jovem, daquela pessoa escolhida para o matrimônio, com uma quantia, um valor. E esse dote poderia ser em prata, poderia ser em ouro, ou poderia ser em animais ou alimentação. E aí o que é que o pai fazia? Quando era pago em prata, 10% de tudo aquilo que aquela família recebera, ele deixava sobre posse daquela pessoa, daquela jovem que agora estaria em compromisso matrimonial com essa pessoa que paga o dote. Então ela tinha ali 10 dracmas, que simboliza 10% de tudo aquilo que o seu noivo tinha depositado para ter aquela jovem como esposa. Então agora pesa sobre a responsabilidade dessa pessoa, ela guardar, ela ter zelo, ela ter cuidado com aquilo que lhe foi confiado. Então Iausha descreveu uma mulher que perde uma de suas 10 moedas de prata, cujo valor correspondia ao salário de um dia. Então aquilo era algo valoroso, amados irmãos. Mas, mais uma vez eu quero enfatizar aqui, contudo, o assunto aqui não gera em torno apenas da questão de quanto valia. O assunto em questão não era apenas o valor da moeda,
mas também o fato de que perder parte do seu dote seria algo muito vergonhoso. O Pai, ele traz para as nossas vidas o primeiro conceito de salvação através do sacrifício no madeiro de Yahshua Mashiach. Depois ele nos presentia com o derramar do seu Ruach Kadosh, com o Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Pai agora nos dá dotes, talentos espirituais. Quantos de nós aqui tem talentos para louvar, talentos para discipular, para ensinar, para pregar, para palestrar? E isso precisa ser exercitado com carinho, com cuidado, para que isso não venha se perder na fadiga do dia a dia, na correria do dia a dia, nas coisas que muitas das vezes se manifestam no nosso ser, nos levando à distração ou não à priorização das coisas espirituais em primeiro lugar. Então Yahshua resolve contar essa história, essa parábola, trazendo o verdadeiro valor daquilo que alguém recebe, trazendo o verdadeiro significado daquilo que você tem por herança e como você deve guardar e como você deve lidar com essa situação. Em Apocalipse vai dizer: guarde o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então você já tem essa coroa em posse. Mas enquanto você estiver nessa matéria caída, enquanto você viver nessa esfera terrena, há um perigo do diabo, de uma certa forma, usando os seus planos ardis, para tentar roubar aquilo que está já em posse sobre a sua vida. Isso é um fato inegável. E quantas pessoas têm negligenciado essa verdade? Quantas pessoas não têm tido esse zelo, esse carinho, esse cuidado com aquilo que já foi agregado sobre a sua vida, principalmente os nomes sagrados de Yahweh e Yahshua. Então, na ilustração de Yahshua, a mulher vivia em uma casa rústica, com uma porta de entrada bem baixa, talvez sem janelas, porque naquela época não havia essas construções como há nos dias atuais. Então as casas eram casas muito simples, rústicas, né? Não tinha esses adornos que hoje as pessoas do século XXI têm nas suas casas. Então aquelas casas eram casas rústicas, possivelmente com uma porta de entrada bem baixa, talvez sem janela. Para encontrar a moeda, ela acendeu uma lâmpada ou uma candeia, diligentemente varreu cada canto da casa, tentando escutar o tintilhar da moeda ou ver seu reflexo pelo brilho da luz da lâmpada. Uma coisa que eu aprendo aqui, que o problema não foi só apenas perder a moeda, mas bateu um desespero nessa personagem de procurar essa moeda. E ela não esmerilhou esforços. A Escritura diz que ela agora entra no afã de achar essa moeda. Uma casa rústica, uma casa pequena, com pouca claridade, e ela agora tem a iniciativa de acender um candeeiro, uma lâmpada ou uma lamparina, e rapidamente pega uma vassoura e começa, a sua busca desesperadora pelaquilo que ela tinha perdido. Sabe o que eu aprendo? Quantas pessoas, quantos de nós já perdemos tantas coisas valiosas na nossa vida espiritualmente falando, e nem sequer temos a preocupação de resgatar ou de procurar ou de recuperar, sabe, esse prestígio que um dia foi colocado às nossas vidas, que foi nos entregue como responsabilidade.
Quantas pessoas que já louvavam o Abba já não louvam mais? Abrem a sua boca apenas para maldizer, ou para murmurar, ou para reclamar, ou para manifestar insatisfação por questões que ainda não estão bem resolvidas. Quantas pessoas já não se preocupam mais com o hábito da oração, com o hábito do jejum, com o hábito da comunhão, porque perderam, deixaram de lado essa prática importante. Olha que a moça, ela fica desesperada, ela tinha 9 ainda moedas sobre sua posse, mas a 10ª moeda a deixava incompleta. Ela falou, não, eu tenho que achar. E a pergunta para mim e para você nessa noite, será que nós temos nos esforçado a achar ou rever os valores que já ficaram de lado? Quantas pessoas de 2017 para cá viviam uma expectativa de um arrebatamento, sabe, de algo sobrenatural, e o tempo foi passando, os anos foi se passando e nada disso aconteceu, e começaram agora a negligenciar sua caminhada, começaram agora a tosquenejar no sono da indolência, espiritualmente falando. Ei, nessa noite o Ruach Kadosh está falando comigo e está falando com você. O que na sua vida foi perdido e você ainda não se deu o tino de querer achar ou ao menos procurar de novo aquilo que um dia esteve em posse do seu ser. Quando a moeda foi finalmente encontrada, a alegria da mulher não teve limites. Ela correu para contar às suas amigas a grande notícia e as chamou para se alegrar com ela. Então, as Escrituras vai dizer, cumpre-se na vida daquela moça aquilo que Yahshua falou, aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se abre. E aquele que pede, será-vos dado. Então, nesse momento da nossa vida, é necessário rever nossos valores espirituais, rever os nossos valores como ser humano, rever os nossos conceitos como pai, como filho, como esposo, como esposa, como irmãos em Aldim no Mashiach. Será que a nossa comunhão é a mesma de outrora? Será que as nossas participação, a nossa empolgação, o nosso desejo de participar das reuniões, seja ela virtual, seja ela presencial, é a mesma? Ou será que nós estamos pegando vias de desculpas? Ou será que estamos pegando, sabe, vias de obstáculos para que não vivamos aquilo que o Pai um dia permitiu que vivamos? Então essa moça, ela fica no afã de achar aquilo que tinha perdido. Aquilo para ela tinha um valor muito grande, tinha um valor muito significativo. Ela precisava. Lembre-se que aquilo era 10% do dote de todos os presentes que o seu pretendente honrou seus familiares. Então ela sabia que ela precisava guardar aquilo com muito carinho e não negligenciar aquilo que foi colocado sob os seus cuidados. E agora ela perde. Ela perde uma dessas moedas. E o texto vai narrar que essa moça agora ela fica desesperada e ela vai atrás dessa moeda. Dentro de uma casa pequena, rústica, talvez só com uma porta, pouca claridade, ela usa os artifícios de acender uma candeia ou uma lamparina, pega uma vassoura e com muito zelo, com muito cuidado, focado no que estava fazendo, e agora ela tem êxito porque ela agora consegue resgatar aquilo que no momento estava perdido. Então, quando a moeda é achada, aquilo traz uma grande alegria àquela moça e ela se regozija.
O que aprendemos com essa lição tão pequena, mas tão significativa e profunda em agregarmos valores espirituais? A primeira lição que nós tiramos daquilo que estava perdido e foi achado é que cada um de nós tem um valor imensurável para Ial. Você estava perdido, eu estava perdido, dentro de um conceito religioso arraigado em templos de pedra, vivendo uma vida de religiosidade, de engano, adorando impostores, se passando pelos verdadeiros Criador e Salvador. Você estava perdido. No plano espiritual, o Pai já tinha nos separado. O Pai deu a cada um de vocês, a cada um de nós, como dote a Yalcha. Falou, olha, eu vou dar esses perdidos aí a ti, Yalcha. Cada um vivendo uma vida desregrada, cada um vivendo uma vida adoidado, cada um vivendo uma vida dentro dos seus conceitos. Mas o Pai falou para Yalcha, Yalcha, eu vou dar cada um desses aí a ti como dote. E aí, o mundo nos fez que nos perdêssemos. A história, o sistema religioso, cada um numa via perigosa, nos levando à destruição. E Yalcha veio nos resgatar. Cada um de nós tem um valor imensurável para Ial. Yalcha, certa vez, ele falou para o Abba, ele falou, Pai, todos aqueles que tu me deste, todos aqueles que tu me deste, nenhum será arrebatado das minhas mãos. Aleluia. Então, amados, nós éramos esta dracma perdida. Estávamos dentro de um conceito totalmente fora dos padrões dos conceitos do reino. Então, o qual a mulher que possuía 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. O Pai, através do seu Ruach Kadosh, fez algo sobrenatural. Fez a luz resplandecer nas trevas e você foi achado dentro de um sistema denominal, dentro de um sistema denominal, dentro de paredes de pedra, arraigado num conceito religioso, através da luz do Ruach Kadosh, através do derramado do Espírito do Abba Pai, eu e você fomos achados, fomos encontrados. Sabe, às vezes nos sentimos tão pequenos, menosprezados, insignificantes, mas quando olhamos para esta parábola contada pelo próprio Yalcha, vemos que ali também a mulher estava procurando apenas uma moeda. Talvez para algumas pessoas era só uma moeda, irmão Roberto. Ela tinha 9, o reino do Abba Pai não se contém em perder nada, irmãos. O reino do Abba Pai é um reino que agrega, é um reino que ele acrescenta e não subtrai nada. Então, uma dracma perdida que simboliza agora uma pessoa, um pecador, isso tem um preço muito alto no reino espiritual. Muitos podem até pensar, por que ela fez todo esse sacrifício para encontrar uma única moeda? Pois bem, era só mais uma moeda, mas com um valor imensurável. Você tem valor que você não tem nem noção. É por isso que o Pai investiu na sua vida. Eu e você, muitas das vezes, ainda com os nossos corações, ainda endurecido muitas das vezes, pelas nossas razões, pelos nossos costumes, pela nossa maneira de viver, que as pessoas até muitas das vezes querem abrir mão da sua companhia, querem abrir mão da sua amizade. Tem gente que não faz nem questão de ter companhia de pessoas, muitas das vezes, que nós colocamos essas pessoas como pessoas insignificantes nas nossas vidas.
Mas para o reino espiritual não existe isso. O Pai, muitas das vezes, em meia rebeldia de cada um de nós, muitas das vezes em passos, querendo se distanciar das suas verdades, o Pai ele continua manifestando o seu amor. Mas, irmão Roberto, tantas pessoas que são dedicadas ao Yahshua, quantas pessoas que verdadeiramente procuram e se esforçam a viver aquilo que a palavra verdadeiramente tem orientado, contra outras pessoas que só sabem o nome, só sabem postar nas redes sociais, mas o seu dia a dia não condiz com aquilo que na verdade deveria já estar acontecendo na vida dessa pessoa. Mas mesmo assim o Pai continua insistindo com essa pessoa. O Pai continua dando tempo. O Pai continua investindo na vida dessa pessoa para ver se essa pessoa, a ficha dela cai e se volte verdadeiramente para Yahshua, autor, consumador da nossa emuná. Nós não temos noção de quanto Yahweh nos ama, irmão. Você não tem noção. Eu não tenho noção. É difícil você se expressar o amor do Abba Pai para com cada um de nós. É difícil. Você tem até uma ideia. E o quanto ele zela por cada um de nós. Saiba que você não é apenas mais um, mas você é alguém que faz parte da família de Yahweh. Você é precioso e a sua ausência torna o ambiente menos alegre. Por causa de uma moeda, aquela moça entra em desespero, porque ela sabia que aquela moeda era algo fundamental dentro de todo aquele adorno que ela trazia sobre a sua cabeça. Ela era noiva. A segunda lição que nós podemos extrair aqui, que é necessário acender as lamparinas para encontrar as moedas perdidas. Você não encontra, você não tem entendimento da palavra do Pai se o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, não abrir a porta do entendimento, não clarear a sua mente para que você consiga interpretar verdadeiramente aquilo que o Evangelho do Reino está trazendo no seu cotidiano, no seu dia a dia. É necessário, essa lâmpada estar acesa, e essa lâmpada, ela é o Ruach Kadosh. E como é que essa lâmpada vai continuar acesa, irmão Roberto? É você se aproximando da fonte, que é o próprio Abba. Ele é a fonte para que esse Ruach Kadosh, o Espírito do Pai, esteja na sua vida, iluminando os seus passos, iluminando as suas ações, decidindo aquilo para você, o que é certo, o que é errado. O que aquela moça fez? Ela sabia que a casa era rústica, com pouca claridade, mas ela precisava encontrar algo que estava perdido na sua vida. Ei, se tem algo perdido na sua vida e você não consegue encontrar, você não consegue enxergar, você está com pouca claridade no entendimento, pouca claridade no saber. Nessa noite, o Abba Pai te convida a você acender a candeia da presença do Ruach Kadosh sobre a sua vida, o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você veja aquilo que muitas das vezes está em trevas. Quantas pessoas não conseguem enxergar um palmo do seu nariz, porque só vê aquilo que está na esfera terrena, nesta matéria terrena, mas as Escrituras vai dizer que esta esfera terrena está em trevas, treva sobre treva, e você só consegue ver as coisas espirituais se a candeia do Ruach Kadosh estiver sobre a sua vida. Se o Espírito do Soberano não estiver sobre a sua vida, você não enxerga nada. Você simplesmente se conforma com a religião, com a religiosidade, vai fazer menção até dos nomes sagrados, dos nomes verdadeiros, mas a sua vida vai continuar sendo uma rotina religiosa, uma rotina de práticas religiosas. Então a mulher acende uma candeia. Ela olha, eu tenho que achar essa moeda. Eu tenho que achar essa dracma. Como é que eu vou fazer? Já sei, vou acender uma candeia, uma lamparina para ajudar na busca daquela moeda perdida. Sem o Ruach Kadosh na sua vida, sem a luz da presença do soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida, você peregrina nessa terra, sabe,
nas trevas, em rumo a laços de passarinheiro, a armadilhas do diabo, que 24 horas estão preparadas para nos tragar. A luz em nossas vidas e em nossa casa simboliza a verdade também. Quantas pessoas estão caminhando na mentira da religião, da religiosidade. Essa moça falou, preciso da luz da verdade, preciso, irmão Roberto, a luz da verdade, o evangelho genuíno, trazendo em primeiro lugar os nomes verdadeiros, e a salvação para os que crerem, limpando os fermentos que Roma agregou nesse livro que você carrega, chamada Bíblia, porque na verdade sabemos que o Pai não entregou a Bíblia na nossa mão, o Pai entregou as Escrituras a um povo que lá na frente transformou-se numa nação. E o diabo, que não é bobo nem nada, se apossou dessas escrituras legítimas por mais de 1000 anos. E quando essas escrituras, elas foram tomadas posse de novo, foram tomadas posse em mãos erradas. Os romanos ficaram com mais de 1000 anos com os manuscritos verdadeiros. E aí o que eles fizeram, irmãos? Este livro, denominado como Bíblia ou Pequena Biblioteca, ou coleção de livros, se nos deram. O sistema religioso chama Manual Prático de Regra de Fé. Infelizmente, nós sabemos que nem toda a verdade que o Pai já derramou através dos seus vasos escolhidos da época, nós temos posse. Sabemos já, eu já falei em outras lives minhas, já ensinei isso, que nós temos apenas 40% das verdades dos manuscritos originais em posse, mas não tenho dúvida que é o suficiente para que possamos ter uma emunar que nos leva em terrenos seguros. Se o Pai permitiu que só essa porção viesse a nossas mãos, é porque o Pai, ele sabe na sua onisciência que é o suficiente para nós sermos arrancados desta terra em data já determinado no Chamaim. Então, ela precisava de luz, ela precisava de iluminação. E a palavra do Pai nos traz luz. Por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a tua verdade. Aleluia. Então, para caminhar nesta terra, nessa esfera, se você quer achar aquilo que você perdeu, se você quer resgatar aquilo que um dia teve a sua vida, você precisa dessa iluminação da verdade, chamado Palavra do Soberano. Em nossa caminhada com Yahshua, também necessitamos estar com nossas lamparinas acesas, para que não venhamos sucumbir e acabarmos nos perdendo em um mundo total de escuridão. Não abra mão dessa candeia que é o Ruach Kadosh. Busque a cada instante se quebrantando, tomando as decisões certas da sua vida, atraindo, esmerilhando, desejando a necessidade da presença do Abba Pai na sua vida. Eu quero falar da terceira lição. Tem a terceira lição? Tem, irmão Roberto. A primeira lição você aprendeu que você é precioso, que você tem um valor imensurável. As pessoas não dão valor para você, as pessoas te olham como insignificante, mas o olhar do reino espiritual, do Abba Pai e dos seus mensageiros, os anjos, são diferentes dos olhares dos homens. Talvez as pessoas te olhem com olhar de menosprezo, desprezo. Então a primeira lição é que aquela moça olhou para a dracma que ela tinha perdido e não olhou com olhar de despeito, de desprezo. Ela falou, não, eu vou atrás daquilo que eu perdi, porque eu preciso dessa moeda. Ei, você também estava perdido e o Pai não abriu mão da sua vida. O Pai não abriu mão da minha vida. Mediante engano religioso, o Pai foi lá com a sua mão poderosa e com o seu braço forte
e nos resgatou da mentira do sistema religioso. A segunda lição é que você aprendeu e eu estou aprendendo, é que nós precisamos ser iluminados, precisamos da verdade, a palavra, a presença do Ruach Kadosh para caminharmos em segurança nesta terra que está tenebrosa e vive na escuridão. E quando reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha dracma perdida. A mulher, essa personagem, não guarda para si mesma a alegria que sente ao resgatar aquela tão preciosa moeda. Ela convoca amigas, vizinhas, para celebrar com ela. Isso nos ensina a importância da comunidade, da Kehilá e do acompanhamento da alegria e das conquistas, mostrando que a fidelidade verdadeira é ampliada, mostrando que a felicidade verdadeira é ampliada quando compartilhada com os outros. Quantas pessoas aí têm recebido a benevolência do Abba com cura, com milagres, com ajuda, com auxílio, com livramento, com escape e não tem coragem de gravar sequer um vídeo, gravar um áudio e testemunhar, compartilhar nos grupos, na rede social, com os irmãos. Olha, Ial fez isso na minha vida. Olha, aconteceu isso na minha vida. Olha que maravilha o Pai fez na minha vida. Guarda a alegria para si mesmo. Eu quero te dizer que isso é egoísmo. Isso não traz edificação para o corpo do Mashiach. Você precisa abrir a boca, você precisa ser valente, porque o Ruach Kadosh que está sobre a Kehilá do Mashiach não é um espírito de covardia, de medo, de acanhamento. Se o Pai tem trabalhado na sua vida, se o Pai tem feito feitos maravilhosos na sua vida, é necessário você abrir a boca, compartilhar, se alegrar com os teus irmãos, se alegrar com todos aqueles que manifestam a mesma emuná, a mesma convicção que você tem. Olha o que essa moça fez. Talvez ninguém sabia que ela tinha perdido essa dracma. Na sua particularidade, ela foi à luta, foi atrás, não mediu sacrifício, não teve preguiça. Ela agora se esforça e acaba achando essa dracma, e agora ela coloca a boca no trombone e começa a anunciar: olha, amigas, vizinhas, venham aqui para casa porque eu tenho que contar um testemunho maravilhoso. Eu estava com algo muito valioso desaparecido na minha vida e através do auxílio do Abba Pai eu consegui recuperar. Quantas pessoas são curadas e não contam a sua cura? Quantas pessoas são abençoadas e não contam, não abrem a sua boca para dizer: olha, o Eterno operou maravilha na minha vida. Então você precisa compartilhar a alegria. Essa moça, o que ela fez? Mostrando que a felicidade verdadeira é ampliada quando compartilhada com os outros. Tem gente que só abre a boca para contar desgraça. Tem gente que só abre a boca para contar flagelo, sabe? Tristeza, derrota. E quando o Pai opera na sua vida com benevolência e bondade, essa pessoa, ela se cala, ela se fecha. Quero te dizer nesta noite que você não pode ter esse tipo de comportamento. Esse não é um comportamento de um verdadeiro Yaldim que caminha na Kehilá do Mashiach, que está dentro, que compõe Filadélfia viva. Não, a alegria ela tem que ser espalhada, a alegria ela tem que ser explanada. Nós vamos aprender a quarta lição. Alegria no Shamaim por um pecador que se arrepende. Quando um irmão agora é apresentado, quando alguém confessa Yalsha, quando alguém agora se arrepende dos seus pecados. Essa semana eu fiquei muito feliz
Não sei se essa pessoa está aí em tempo real conosco, mas me procurou no meu privado falando, olha, você é o irmão Roberto? Sim, eu sou o irmão Roberto. Eu tenho visto lá as lives e aguçou o desejo de aprender dos verdadeiros nomes. Você pode me auxiliar? E eu, com muita alegria, enviei alguns vídeos para aquela irmã, enviei os vídeos lá do irmão Romilson no canal Atalaia Dial, porque lá tem estudos específicos de questões, de doutrinas. E aquela moça depois falou, olha, estou alegre, estou feliz porque estou aprendendo, já comecei a aprender a doutrina da Trindade. Eu sempre desconfiei, mas agora eu estou aprendendo, e como aquilo me alegrou. E por que eu estou falando isso? Porque essa alegria precisa ser contagiante, essa alegria precisa ser compartilhada. Que o Eterno abençoe, segure nas mãos dessa irmã e caminhe com ela em pastos verdejantes, leve ela à luz da verdade, do verdadeiro evangelho do reino. É isso, irmãos. Se alegrou, se alegrei com uma dracma que estava perdida e o Pai está resgatando através do trabalho que tem sido feito por alguns irmãos. E isso é maravilhoso. A dracma estava perdida e o Pai acha essa dracma agora e coloca, sabe, no caminho da verdade, mostrando a essa pessoa, à luz da verdade, aquilo que em outrora talvez estava opaco, estava fosco diante dos seus olhos. Então isso é alegria. Não estou contando aqui que ganhei uma fortuna, que ganhei uma herança, que comprei um carro zero, que reformei a casa. Não, eu estou falando de uma alma que se interessou, manifestou desejo, aguçou no seu coração em saber a verdade. Isso não tem preço. Se eu, pecador, falho, fiquei alegre, imagino o Chamaim, porque as Escrituras vai dizer, e eu lhe digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Ial por um pecador que se arrepende. Aleluial, não é uma alegria de uma festa, não é uma alegria de uma churrascada, não é uma alegria de um ajuntamento de pessoas para trazer, sabe, dissensões, fofocas, confusões. Não, é um ajuntamento para expressarmos a alegria e a gratificação de saber que o Pai está trabalhando na vida de dracmas que ainda estão perdidas. E eu quero finalizar a minha fala. Yahshua fez a aplicação da parábola da dracma perdida, explicando a alegria que os anjos compartilham quando pecadores se voltam arrependidos para Yahweh. Você não tem noção de cada pecado que você se arrepende, o quanto você tira aplausos do Chamaim. Quando você confessa as suas culpas, quando você se quebranta no seu quarto de escuta, na sua particularidade, você não sabe a festa que você promove no reino espiritual. Porque tem coisas que só o Pai você deve confessar. Tem coisas que só o Pai você deve abrir o seu coração. Quero deixar mais um alerta aqui. Não confie em qualquer pessoa para que você abra o seu coração e conte as suas particularidades. Mas faça isso diante da presença do Pai. Pai, eu perdi a minha comunhão. Pai, eu perdi, sabe, o desejo da oração. Pai, eu perdi, sabe, a prática, o desejo da prática da palavra, da comunhão. Fala isso para o Pai. Se arrepende, porque aquilo que está perdido, o Pai, nessa noite, traz à luz a sua mente para que seja encontrada. E aí, a alegria no reino espiritual, a alegria dos mensageiros que trabalham 24 horas para o Abba Pai a nosso favor, quando o Pai dá ordem a ele, como diz o Salmo 91, e aos seus mensageiros, aos seus anjos, dará ordem ao seu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Então, amado, aquela moça, ela compartilha a sua alegria. E há
alegria dela é compartilhada. E Yahshua falou que quando um pecador se arrepende, quando um pecador confessa, se quebranta diante do Abba Pai, há uma alegria dos mensageiros que está muito perto de cada um de nós. Ele nos acompanha. Os virtuosos, escribas e fariseus, os religiosos, que estavam entre seus ouvintes, claramente tinham falta dessa alegria, porque tem gente que não tem a presença do Ruach Kadosh na sua vida e não se alegra com aqueles que estão se alegrando quando milagres da parte do Abba está acontecendo. E as Escrituras vai dizer que eu devo chorar com aqueles que choram, mas também eu devo me alegrar com aqueles que se alegram. Os religiosos, os corações petrificados, os sepulcros caiados, não se alegram com alegria, de uma bênção, de uma cura, de uma vitória, de uma conquista de ninguém. Principalmente quando alguém sai da denominação e vem para os braços de Yahshua. Eles não se alegram. Não foi diferente quando Yahshua estava contando essa história. Quando Yahshua estava contando essa parábola, os escribas e os fariseus da época, os religiosos, aqueles que achavam que eles eram dono da razão, eles eram o guardião da verdade, que ali estavam entre os ouvintes da palavra, claramente tinham falta dessa alegria. Eles não tinham essa alegria. Mas o fato de ao aceitar graciosamente o pecador era uma notícia maravilhosa para os homens, mulheres comuns que ouviam aquela mensagem. Eram pessoas comuns, pessoas pecadores, pessoas que careciam da benevolência do Abba Pai, pessoas que estavam ali verdadeiramente com o coração quebrantado, pessoas que estavam ali verdadeiramente contristado, pessoas que precisavam verdadeiramente achar aquilo que há muito tempo tinha perdido, a convicção, o verdadeiro evangelho. Então, guarda o que tu tem, guarda o que o Pai agregou na sua vida, noiva do Mashiach. Não deixe que nada e ninguém venham tirar essa beleza daquilo que já foi agregado na sua vida. Sabe quem está te preparando para o casamento e você não ver? É algo sobrenatural. Quem todo dia te adorna, quem todo dia te prepara, quem todo dia te mede para ver as vestimentas se estão, nos tamanhos, se está dentro do padrão. Todo o adorno de uma noiva, quem está preparando é o próprio Abba Pai, porque ele quer ver essa noiva muito bonita para entregar para o seu filho, o Mashiach, que a conquistou com um dote de sangue. Não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro, mas foi com um dote de sangue. Aquilo que estava perdido, através de Yahshua Mashiach, o Pai fez que ele resgatasse de novo. E por que ainda não aconteceu o arrebatamento, irmão Roberto? Porque o Pai ainda está achando as últimas dracmas perdidas. Nós estamos num ciclo profético, sabemos, e nós cremos e não abrimos mão, não temos data, mas nós sabemos que o mês de Abib, abril é um mês profético. Abib quer dizer o mês do acontecimento. 1º de Abib está chegando. E 15 de Nissan se aproxima. Se eu não me engano, para nós é dia 12. Então, meus amados, precisamos redobrar, triplicar, quadriplicar as nossas atenções. Vivermos como esse dia está muito perto de cada um de nós. Procure, resgate tudo aquilo que possivelmente você perdeu e já identificou que perdeu. Quantos de nós já não temos mais alegria um com os outros?
Quantos de nós já não temos e não vivemos mais a verdadeira comunhão que deveríamos viver? Quantos de nós perdemos princípios que não poderíamos nem de brincadeira perdermos? Pegamos esse exemplo dessa moça e agora ela procura com dedicação, sem preguiça, sem corpo mole. E a Escritura vai dizer que aquele que procura acha. Ela procurou e achou. Ela pediu e foi-vos dada. Ela bateu e a porta se abriu. Então nessa noite, eu deixo essa fala para mim e para você, que nós possamos refletir, que eu e você possamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver aquilo que nós deixamos perdidos para trás. Valores espirituais que um dia foi nos entregue. E estamos caminhando para um ciclo profético, onde tudo pode acontecer. Não estou aqui afirmando que vai acontecer esse ano, esse mês. Mas lembre-se que o mês 4 para nós e Aldins, para a noiva do Mashiach, para a Filadélfia viva, é um mês onde as nossas esperanças aumentam, de resgate, de irmos embora desta terra e verdadeiramente nos conectarmos com o reino espiritual, aonde é o habitat do nosso Abba Pai e morada dos salvos. Então é momento agora de resgatarmos, procurarmos, possivelmente, tudo aquilo que perdemos. Lembre-se que uma moeda para aquela moça foi o suficiente para tirar o seu sossego. E ela foi à luta, foi em busca do resgate daquilo que tinha perdido. Que o Pai te dê essa dinâmica, que o soberano te dê essa destreza, que o soberano coloque essa vontade no seu coração e que você possa encontrar tudo aquilo que perdeu e tudo aquilo de valor que o Pai te deu volte para os seus cuidados. Quero ficar por aqui, quero te agradecer pelo momento de comunhão. Desejo que você tenha uma noite de bênção, uma noite onde o Pai possa derramar das suas benevolências na sua vida, que o amor do Mashiach possa ser contagiante na sua vida e na sua casa. Desejo que você tenha saúde, tenha paz, que tudo vá bem, na conformidade, assim como o Mashiach descreve segundo as suas palavras. Muito obrigado por mais esse momento, pela sua companhia, por esse momento de comunhão. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Fica na Shalom de Yahushua Mashiach. Beijo no seu coração. Shalom.